Continuamos então a nossa leitura do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec, essa é a tradução da primeira edição francesa, a original. Capítulo 11. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Os fenômenos espíritas modernos têm atraído a atenção para fatos análogos que ocorreram ao longo de todas as épocas, nunca tendo os registros históricos mais investigados com relação ao assunto do que nestes últimos tempos. Da similitude dos efeitos, inferiu-se a unicidade da causa. Como acontece com todos os fatos extraordinários, cuja origem é desconhecida, a ignorância enxergou neles uma causa sobrenatural. E a superstição os amplificou, acrescentando-lhes crendices absurdas. Daí o grande número de lendas, que em sua maioria são uma mistura de um pouco de verdade e muito de fantasia. Por terem predominado por tanto tempo, as doutrinas sobre o demônio exageraram de tal forma o poder deste último que levaram, por assim dizer, ao esquecimento de Deus. Por isso é que se atribui ao demônio tudo o que parecesse estar acima da capacidade humana. Por toda parte surgia o dedo de Satanás. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, principalmente todas aquelas que poderiam tirar o ser humano da ignorância, ampliando o seu círculo de ideias, foram várias vezes consideradas obras diabólicas. Os fenômenos espíritas dos dias atuais, ele se refere ao século XIX, dos dados científicos, confirmaram de fato a intervenção de inteligências ocultas, mas que agem sempre dentro dos limites das leis naturais, revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, assim, em saber de que ordem são tais inteligências. Enquanto não havia acerca do mundo espiritual, senão noções vagas e dogmáticas, os equívocos eram possíveis. Hoje, porém, que observações rigorosas, estudos experimentais trouxeram esclarecimento sobre a natureza, origem e destino dos espíritos, assim como o seu papel no universo, o seu modo de ação, a questão se explica através dos fatos. Sabe-se agora que essas inteligências são as almas dos que viveram na Terra. Temos aqui a nota número 143. Coerente com o cenário cultural de seu tempo, Allan Kardec aplicou os métodos e os estudos dos fatos do espírito humano segundo a psicologia experimental, espiritualistas e as ciências filosóficas vigentes desde 1830. Nas universidades, o Liceu da França, o ser humano era considerado pela psicologia da época como alma encarnada, expressão de Maine de Bryan, e o Espiritismo demonstra o enquanto espírito como alma desencarnada. Veja mais sobre o tema na obra Tratado de Filosofia Elementar, volume 1 e 2, por Paul Janet. Essa foi uma nota do editor. Então, meus amigos, na época de 1830, a universidade aceitava a alma como encarnada, certo? E o espírito desencarnado. Muito interessante isso. Quer dizer, já se aceitava isso em 1830. Vamos continuar nossa leitura. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres de espécies diferentes, mas que apenas constituem diversos graus de adiantamento, conforme a posição que ocupa em virtude do seu desenvolvimento intelectual e moral. Os espíritos que se manifestam apresentam características muito discrepantes, o que não os impede de terem saído da grande família humana, assim como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Sobre os demônios, assim como muitas outras questões, a Igreja mantém suas velhas crenças, dizendo: temos princípios que não se modificam há 18 séculos, porque são imutáveis. Seu erro é precisamente o de não levar em conta o progresso das ideias, de considerar Deus muito pouco sábio, a ponto de não promover a sua revelação de maneira proporcional ao desenvolvimento da inteligência, utilizando-se da mesma linguagem com os homens primitivos e os homens adiantados.
Se a despeito do avanço da humanidade persiste a religião a apegar-se aos velhos desacertos, tanto em matéria espiritual quanto nas questões científicas, cedo ou tarde ela será devastada pela incredulidade. É o que nós já estamos vendo. Gente, a igreja matou muita gente, apesar da lei não matarás, a igreja matou aqueles que diziam que a terra não era plana, porque estava escrito isso na Bíblia. Quer dizer, foi provado que a terra não era plana e a igreja persistiu e matou para que essa ideia não prevalecesse. Mas felizmente a ciência prevaleceu e está provado. Todos sabem que a Terra não é plana. Não é verdade? Então nós também, por nossa vez, precisamos evoluir, precisamos entender que a morte não existe, o que morre é apenas o corpo. Nosso espírito permanece, ele é imortal. E ele pode voltar à carne quantas vezes fossem necessárias, até que ele se torne um espírito puro. Isso já está claro para todo mundo. Mas vamos continuar com a leitura. Eis como a igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Temos aqui o item 144, que é uma nota de Allan Kardec. As citações desse capítulo foram extraídas da mesma carta pastoral citada no capítulo anterior, constituindo sua continuação, dispondo da mesma autoridade. Quer dizer, o que nós vamos ler a seguir é da Carta da Igreja Católica. Em suas intervenções exteriores, os demônios também procuram dissimular sua presença, de modo a afastar suspeitas. Sempre ardilosos e pérfidos, atraem o ser humano para suas armadilhas antes de impor-lhe os grilhões da opressão e da servidão. Aqui despertam-lhe a curiosidade para fenômenos e jogos pueris, ali suscitam-lhe admiração, subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se surge o sobrenatural, o seu poder os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitando a confiança, estimulando a familiaridade. Ora, apresentam-se como divindades e gênios benfazejos, ora, apropriam-se dos nomes e mesmo das características dos mortos, cuja lembrança perdura entre os vivos. Graças a fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, proclamam dogmas que são aceitos, adicionam algumas verdades às suas mentiras, disseminando o erro sob todas as formas. É aí que aparecem as pretensas revelações de além-túmulo. Para chegar a esse resultado, é que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, o santuário dos ídolos, o pé da mesa e a mão da criança convertem-se em oráculos. Assim é que a pitonisa profetiza em seu delírio, e o que é ignorante em misterioso sono torna-se repetidamente em doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é toda a parte em que todos os tempos o objetivo final dessas estranhas manifestações. A igreja não queria é que ninguém se esclarecesse. Se é assim, quem disse que Moisés trouxe as tábuas mesmo? Se é para generalizar, vamos generalizar tudo, não é? Seguindo. Os resultados surpreendentes de tais práticas e atos bizarros e ridículos, em sua maioria, não podendo proceder da virtude intrínseca nem da ordem estabelecida por Deus, só se pode esperá-los no concurso de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias através dos procedimentos aparentemente inofensivos do magnetismo e do órgão inteligente das mesas falantes. Por meio desses trabalhos de magia moderna, vemos reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas, as mágicas que ilustram os templos dos ídolos e dos antros das sibilas. Como outrora, ordena-se a madeira e esta obedece. Interrogada, responde ela com todas as línguas e sobre todas as questões. Encontramo-nos em presença de seres invisíveis que usurpam os nomes dos mortos e cujas pretensas revelações são marcadas pela contradição e pela mentira? Formas leves e sem consistência aparecem repentinamente mostrando-se dotadas de uma força sobre-humana. Agora, eu me atrevo, amigos, quando esse tipo de comunicação está dentro da igreja, essa é aceita. Essa está valendo. Quantos são que vêm
que falam, que psicografam dentro da igreja. Esse eles aceitam. É muito interessante isso. Mas vamos continuar. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam aos caprichos da curiosidade vã. As almas dos mortos, cuja evocação é proibida por Deus, permanecem no lugar que lhes designa e sua justiça, não podendo, sem sua permissão, colocarem-se à disposição dos vivos. Os seres misteriosos que atendem ao primeiro chamado do herético e do ímpio, assim como do crente, ao chamado do crime como da inocência. Não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas os prepostos do erro do inferno. Apesar dos cuidados que tomam, escondendo-se sob os mais veneráveis nomes, traem-se tanto pelo vazio de suas doutrinas, quanto pela baixeza dos seus atos e a incoerência de suas palavras. Empenham-se para apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de subtrair às leis sua verdadeira sanção, abrindo todas as portas ao vício. Se suas sugestões pudessem prevalecer, formariam uma religião cômoda para o uso do socialismo e de que todos aquele incomoda a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século preparou-lhes os caminhos que as sociedades cristãs, através do retorno sincero à fé católica, possam escapar do perigo dessa nova e assustadora invasão. Meus amigos, faço eu meu comentário. É impossível segurar a realidade. A verdade cedo ou tarde vai prevalecer, como já prevalece. Não é verdade? Só não vê quem não quer ver. Continuando. Diz Kardec, toda essa teoria baseia-se no princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas dos seres humanos e que estas são o produto de uma criação especial, até mesmo inferior aos demônios em inteligência, em conhecimento e em faculdades de todos os tipos. A teoria conclui pela intervenção exclusiva dos anjos maus, tanto nas antigas quanto nas manifestações modernas, atribuídas aos espíritos dos mortos. A possibilidade de as almas se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, um resultado da experiência e da observação, que não discutiremos aqui. Mas admitamos por hipótese e a distinção acima, supondo que somente os seres da natureza angélica pudessem se manifestar, sem que o possam fazer as almas humanas. Vejamos se é racional conceder esse privilégio aos demônios, se essa última opinião concorda com os fatos e se ela não é contestada pela própria doutrina relativa à natureza e às atribuições dos anjos. Das 3 categorias de anjos, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo, e a terceira está encarregada da terra, encontrando-se nessa última os anjos guardiães, encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos dessa última categoria participou da revolta e foi transformada nos demônios. Se Deus permitiu-lhe induzir o homem à perdição através de todos os tipos de sugestão e de manifestação visível, porque Deus, que é soberanamente justo e bom, teria concedido a eles o imenso poder de que dispõem a liberdade de que fazem uso, tão nocivo, sem também permitir aos anjos bons que lhe fizessem contraposição através de manifestações correspondentes dirigidas ao bem? Admitamos que Deus tenha dado igual poder aos bons e aos maus, o que já seria um favor exorbitante em benefício desses últimos. O ser humano seria ao menos livre para escolher? Mas dar aos demônios o monopólio da tentação, com capacidade de simular o bem a ponto de conseguir enganar, seduzindo assim, com mais efetividade, seria preparar uma verdadeira cilada para a fraqueza do ser humano, sua inexperiência e sua boa-fé. Dizemos mais, seria como se Deus abusasse da confiança que se lhe deposita. A razão se recusa a admitir que tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Outorgam-se aos demônios as faculdades transcendentes. Eles nada perderam de sua natureza angélica, possuem o saber, a perspicácia, a previdência, a clarevidência dos anjos, além da astúcia, sagacidade e manhã no mais alto grau. Seu objetivo é desviar o ser humano do bem, sobretudo afastá-lo de Deus,
arrastando-o ao inferno, do qual são provedores e aliciadores. Compreende-se que os demônios se dirigem àquele que está na estrada da virtude, fora de alcance. Portanto, se esse se mantiver no bom caminho, compreende-se que usa uma sedução, uma simulação do bem para atraí-lo às suas fieiras. O que é incompreensível, no entanto, o que eles se dirijam àqueles que já lhes pertence de corpo e alma para reconduzi-los a Deus e ao bem. Ora, quem estará mais nas garras dos anjos demoníacos do aqueles que blasfemam contra Deus? Que o renega, mergulhado no vício e na desordem das paixões? Já não estará este último no caminho do inferno? Como explicar que o demônio, já exitoso na captura de sua presa, exorte a orar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Que ainda enalteça aos olhos de sua vítima a aventura da vida dos espíritos bons, descrevendo-lhes a apavorante posição nos maus? Acaso já se viu um comerciante tecer para seus clientes elogios da mercadoria de seu vizinho, em prejuízo da sua, incentivando-o a comprar do concorrente? Ou então um encarregado do alistamento militar depreciar a vida da caserna quando louva a tranquilidade da vida doméstica? Dizer ao recruta que terão uma vida de fadiga e privação e que, caso escapem da morte quase certa, terão no mínimo braços e pernas decepados? É este, no entanto, o papel do parvo que se atribui ao demônio, pois é o fato notório que, por conta das instruções emanadas do mundo invisível, veem-se diariamente incrédulos e ateus reconduzidos a Deus e orando com fervor, algo que jamais haviam feito. Ou ainda as vítimas dos vícios trabalhando com afinco para se melhorarem. Imaginar que isso seja o resultado das artimanhas do demônio é fazer dele um completo tolo. Ora, como não se trata aqui de uma suposição, mas do resultado da experiência, e como contra um fato não há argumentação possível, é preciso concluir que o demônio é essencialmente um desastrado de primeira linha, que não é nem tão astucioso ou maligno como se imagina. Por conseguinte, nem tão temível quanto se afirma, já que trabalha contra seus próprios interesses, ou ainda, que nem todas as manifestações provêm dele. Meus amigos, se esse espírito, que está numa comunicação, está orientando a pessoa a fazer o bem, ele não pode ser o demônio. Como é que o demônio ia fazer isso? Não é lógico, não é óbvio. Quer dizer, a igreja faz esse discurso em desespero. Continuando. Afirma-se ainda que no âmbito das manifestações, os demônios trabalham disseminando o erro sob todas as formas. E para chegar a esse resultado é que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, o santuário dos ídolos, o pé da mesa e a mão da criança convertem-se em oráculos. Assim sendo, seria preciso questionar o valor das seguintes palavras do Evangelho: derramei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Nesses dias derramarei meu espírito sobre todos os servidores e servidoras, e eles profetizarão. Gente, está no Evangelho. Como é que a igreja pode negar isso? Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18. Não temos aí a predição da mediunidade concedida a todos, mesmo às crianças, que se realiza em nossos dias? Teriam os apóstolos anatemizado essa faculdade? Ao contrário, proclamam-na como uma graça de Deus e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje maior autoridade sobre a questão do que os apóstolos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento de tais palavras? Alega-se mais além que, por meio desses trabalhos de magia moderna, vemos reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e as mágicas que ilustraram os templos dos ídolos dos antros das sibilas. Onde se encontram os trabalhos de magia das evocações espíritas? Houve tempo em que se podia crer na eficácia de tais ações, mas elas são hoje ridículas. Ninguém mais crê nelas. E o Espiritismo as condena? Quando floresceu a magia, tinha-se apenas uma ideia muito imperfeita da natureza dos espíritos, que eram vistos como seres dotados de um poder sobre-humano. Ninguém os evocava senão para deles obter os favores da sorte, da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou a formulação de poções, ainda que à custa da própria alma.
Presumia-se que a magia, por intermédio de seus símbolos, fórmulas e práticas cabalísticas, pudesse fornecer pretensos segredos para a realização de prodígios e constranger os espíritos a se submeterem às ordens dos homens, satisfazendo-lhes os desejos. Sabemos hoje que os espíritos nada mais são do que almas dos seres humanos, evocando-se apenas para receber os conselhos dos bons, para corrigir os imperfeitos, para continuar as relações com os seres que nos são caros. Vejamos o que diz o Espiritismo a esse respeito. Não há meio algum de obrigardes um espírito a atender a uma evocação contra a sua vontade, se for ele, do ponto de vista moral, igual ou superior a vós, porquanto não tereis nenhuma autoridade sobre ele. Se for inferior, podereis fazê-lo, se for para o seu bem, porque então outros espíritos virão em vosso auxílio. Isso está no Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, no capítulo 25. Quando desejamos tratar com espíritos sérios, a mais essencial de todas as disposições para as evocações é o recolhimento. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos ficamos para evocar os espíritos superiores, elevando nossa alma por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação, identificamo-nos com os bons espíritos e os predispomos a vir. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 25. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, porquanto a matéria nenhuma ação exerce sobre eles. Jamais um bom espírito recomenda tais absurdos. O poder dos talismãs existe apenas na imaginação das pessoas crédulas. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Não há fórmulas sacramentais para a evocação dos espíritos. Quem ousa indicar tais fórmulas pode ver veementemente taxado de charlatanismo, uma vez que a forma nenhum valor tem para os espíritos. Todavia, deve-se fazer a evocação sempre em nome de Deus. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17. Os espíritos que estipulam lugares lúgubres, horas inconvenientes para encontros, são espíritos que se divertem à custa dos que os escutam. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se consegue absolutamente nada com tal mistificação. Perigoso, não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre cérebros fracos. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Não há dias ou horas particularmente mais propícios às evocações, sendo essa questão completamente indiferente aos espíritos, assim como tudo o que é material. Crer em tal influência seria uma superstição. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar menos distraído pelas suas ocupações habituais. Em outras palavras, em que seu corpo e seus espíritos encontram-se mais calmos. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. A crítica mal intencionada tem se comprazido em descrever as comunicações espíritas como sendo cercadas das práticas caricatas, supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem conhecimento de causa procurassem estudar o assunto sobre o qual pretendem emitir opinião, poupar-se-iam das elucubrações e alegações que servem apenas para atestar sua ignorância e má vontade. Para o esclarecimento das pessoas estranhas à ciência espírita, diremos que não há dia, hora ou lugar mais particularmente favorável para a comunicação com os espíritos, que a evocá-los são necessárias fórmulas, palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se requer tipo algum de preparo ou iniciação, que é útil o emprego de qualquer sinal ou objeto material para atraí-los ou repeli-los, sendo o pensamento suficiente para tanto. E, finalmente, que os médiuns recebem sua comunicação sem sair do seu estado normal, tão simplesmente e naturalmente como se fossem as comunicações ditadas por uma pessoa viva. Somente o charlatanismo poderia propor ritos excêntricos e incluir acessórios ridículos. Isso está em O que é o Espiritismo, capítulo 2, questão 49. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um comentário. Nos dias de hoje, não existe mais evocação de espírito.
Kardec precisou dessa ferramenta para poder fazer o Livro dos Espíritos, por exemplo, para poder ter todas as respostas que nos esclarecem sobre o mundo espiritual. Hoje, esse tipo de atitude já não existe, já não ocorre, já não há necessidade, porque está tudo esclarecido. Continuamos com a leitura. Em princípio, o futuro deve permanecer oculto ao ser humano, sendo apenas em casos raros e excepcionais que Deus permite-lhe a revelação. Se conhecesse o futuro, o ser humano negligenciaria o presente, não agiria com a mesma liberdade, porque seria então dominado pela ideia de que se a coisa deve acontecer, não há por que se ocupar dela, ou então trataria de obstá-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo daquelas a que se desejaria opor. Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de algum evento ou, em vez de impedi-lo, induzindo uma ação diversa da que promoveria-se tal acontecimento. Isso está no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 10. É possível que um espírito preveja questões que julgue útil revelar ou de cuja revelação esteja encarregado. Há, porém, razão maior para que se desconfie da possibilidade de se tratar de um espírito impostor, que se divirta em fazer falsas predições. Somente o conjunto das circunstâncias é que nos pode fazer apreciar o grau de confiança que merecem tais previsões. Temos aqui a nota 145 e esse texto de Kardec está no Livro dos Espíritos, capítulo 26. Nota 145 do editor. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigida por Kardec, como em centenas de centros associados, a evocação de espíritos foi um instrumento de pesquisa, sendo a universalidade do ensino dos espíritos superiores e o exame da razão garantidas de confiabilidade dos conceitos fundamentais. Todavia, quando grupos recebem revelações exclusivas, advindas de um só espírito ou médium deles, a maior probabilidade da impostura dos falsos profetas. Então, meus amigos, o que acontecia? Kardec formulava uma questão e a resposta a essa questão vinha de diversos centros, de diversos locais, de diversos espíritos por diversos médiuns. Somente as respostas que eram idênticas é que eram passadas para o Livro dos Espíritos. Então, era preciso que a mesma resposta estivesse dada por diversas fontes. Então, naquele dia, como eu falei agora há pouco, naquele tempo, era necessária a evocação. Hoje, isso não é mais necessário. Continuando o texto de Kardec. Os espíritos não nos podem guiar nas pesquisas científicas e descobertas. A ciência é obra do talento, adquirida somente pelo trabalho, porque é somente pelo trabalho que o ser humano avança em seu caminho. Que mérito teríamos se a qualquer coisa saber tivéssemos apenas que interrogar os espíritos? A esse preço, todo tolo poderia tornar-se um sábio. O mesmo se dá com invenções e descobertas da indústria. Há ainda uma outra consideração a ser feita. Cada coisa deve vir a seu tempo e apenas quando as ideias estão maduras para sua chegada. Se tiver o ser humano tal poder, subverteria a ordem de tudo, fazendo crescer os frutos antes da estação. Deus disse ao homem: tirarás da terra o teu alimento com o teu suor do rosto. Admirável figura que pinta a condição em que se encontra o ser humano no mundo, precisando progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Fossem-lhe dadas as coisas inteiramente prontas, de que serviria a inteligência? Seria como um estudante cujas tarefas fossem feitas por outro. Nota 146. Segundo esse princípio, é importante distinguir as obras de Allan Kardec e o que são ensinamentos dos espíritos, e o que representa conceitos e paradigmas das ciências de seu tempo. Por exemplo, o conceito de fluidos especiais, calórico, fluido elétrico, magnético e luminoso. Atualmente ultrapassados, não pertence ao espiritismo, mas ao paradigma científico aceito pela comunidade científica do século XIX. Não cabia aos espíritos censurar ou corrigir os conceitos aceitos pela comunidade científica, pois essa tarefa cabe ao ser humano.
mas ensinar o possível sobre o espiritismo dentro dos limites da época. Por isso, a doutrina espírita acompanha o avanço da ciência, podendo novos conceitos surgirem em novos tempos, conforme a iniciativa dos espíritos superiores. E faço eu um comentário. Por isso, Kardec disse: continuem pesquisando. Se uma nova descoberta surgir, que se conserte, que se ajeite, que se atualize o que está escrito na doutrina espírita. Continuando. Quando chega o momento de uma descoberta, os espíritos encarregados de conduzir o seu desenvolvimento procuram aquele que é capaz de levá-la a bom termo, inspirando-lhe as ideias necessárias, mas de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porquanto é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em prática. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam que cada homem, cada ser humano, fique em seu próprio meio, daquele capaz apenas de amanhar a terra, não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade quem seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade, pela ambição, uma via que não corresponde ao objetivo do Espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Leiam isso em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26. O Espiritismo, ao nos esclarecer acerca das propriedades dos fluidos, mais adiante nós vamos ver isso, que são agentes do meio de ação do mundo invisível, representando uma das mais forças ou potências da natureza. Nos dá a chave de inumeráveis coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, coisas que se passam por prodígios nos tempos antigos. Assim como o magnetismo, revela-nos o Espiritismo uma lei que, se não desconhecida, é pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conquanto se lhe conhecesse os efeitos, visto que estes se produziram desde sempre. Desconhecia-se a lei a reger tais efeitos, lei cuja ignorância engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece, passam os fenômenos à ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazer que uma mesa gire ou que os mortos escrevam, não esperam milagres maior do que o médico que restabelece a saúde de um moribundo, ou do cientista que provoca uma descarga elétrica. Aquele que prometesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, seria ou ignorante no assunto ou enganador. Vejam em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2. Aqui a nota 147, que fala sobre a propriedade dos fluidos. Trata-se aqui dos fluidos perispirituais, ou matéria do mundo espiritual, conceito revelado pela doutrina ou teoria espírita. O perispírito é constituído dessa matéria, tendo como foco o espírito em si, formando um campo à sua volta, mais sublimado, amplo, conforme a evolução espiritual de cada ser. Faço eu aqui um comentário. O grande problema, é que não existem palavras, vocabulário para tais situações. A gente pode considerar fluido um líquido, não é verdade? Uma substância física, material. E aqui ele está falando de fluido espiritual, porque não existe uma palavra própria que a gente entenda para tratar desse diferente fluido. Então, fluido espiritual é uma coisa, o fluido químico é outra coisa. Continuando. Certas pessoas fazem uma ideia muito equivocada das evocações. Há as que acreditam que as evocações consistem em fazer que os mortos voltem do túmulo com os seus acessórios macabros. Somente nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo ou no teatro é que se veem os mortos a sair de seus sepulcros, paramentados em mortalhas a estalar os ossos. O Espiritismo nunca faz milagres, tampouco fez este mais do que outros, porquanto jamais fez um corpo morto reviver. Quando baixa o corpo à sepultura, é indefinitivo. Entretanto, o ser espiritual, fluídico, inteligente, não foi aí posto junto ao seu invólucro grosseiro, mas separou-se dele no momento da morte. Uma vez ocorrida essa separação, nada mais tem o ser espiritual em comum com o corpo. Podem ver isso no que é o Espiritismo, capítulo 2, número 48. Meus amigos, eu
Completo mais uma vez. O que morre é o corpo físico. Uma vez que o corpo físico morre, o espírito se separa desse corpo para nunca mais voltar a esse corpo que apodrece. O espírito passa a estar livre e vai habitar onde for idêntica à sua frequência espiritual. Se é um espírito negativo e ignorante, ele tem uma baixa densidade e vai estar entre espíritos iguais a ele. Se ele é um espírito mais fluido, mais etéreo, ele vai se elevar para junto daqueles que são como ele. Nunca mais voltará àquele corpo. Ele, no futuro, encarnar um outro corpo, um bebê, e vai novamente crescer, ter outro nome e outra personalidade. É o mesmo espírito. Vamos continuar a leitura. Alongamos-nos nessas citações para demonstrar que os princípios do Espiritismo não guardam nenhuma relação com o da magia, não deixando dúvida alguma a esse respeito. Assim sendo, nada de espíritos à disposição dos seres humanos, nada de meios para constranger, nada de sinais ou fórmulas cabalísticas, nada de descobertas de tesouros ou esquemas de enriquecimento, nada de milagres, prodígios, nada de adivinhações nem de aparições fantásticas, nada, enfim, do que constitui o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só desaprova essas coisas, como demonstra a impossibilidade e eficácia delas. Não há, pois, nenhuma analogia entre os propósitos e métodos da magia e o do Espiritismo. Quer equipará-los, só pode derivar da ignorância ou da má-fé. Sendo assim, como os princípios do Espiritismo nada têm de secreto, e como são formulados em termos claros e inequívocos, tal erro não poderia jamais prevalecer. Quanto aos casos de cura, reconhecidos como verdadeiros na pastoral supracitada, não é um exemplo bem escolhido para afastar as pessoas das relações com os espíritos. As curas representam um benefício que mais a fundo tocam a todos que as podem apreciar. Poucas pessoas estarão dispostas a renunciar a estas pelo simples receio de serem curadas pelo diabo, sobretudo após haverem esgotado todos os outros recursos. Pelo contrário, mais de uma dirá que, se o diabo a curou, pratica de fato uma boa ação. Objeta ainda a carta pastoral citada. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam aos caprichos da curiosidade vã. Os fenômenos a que se alude aqui são os das manifestações visíveis do espíritos. Entre estas há, evidentemente, manifestações que seriam pouco dignas de espíritos superiores. E ainda mais, se substituirmos a palavra anjos por espíritos puros ou espíritos superiores, teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Mas não poderiam ser consideradas indignas uma série de comunicações inteligentes, dadas por meio da escrita, pela palavra falada, pela audição e outros meios, que são tão dignas dos bons espíritos quanto seriam dos homens, dos seres humanos mais eminentes da Terra. O mesmo vale para aparições, curas e uma infinidade de outros fatos mencionados em profusão pelos livros sagrados como sendo obra de anjos ou de santos. Então, se os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produziriam hoje? Porque os mesmos fatos hoje seriam obras do demônio quando realizados por um, mas milagres sagrados quando feitos por outros? O autor da pastoral incorre em erro quando alega que tais fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, esses fenômenos são hoje perfeitamente explicáveis e, por essa razão, não são mais encarados como maravilhosos e sobrenaturais, e ainda que não fossem explicáveis, seria tão lógico atribuí-los ao diabo, quanto lógico seria honrar a este último com a autoria de todos os fenômenos naturais que não se pudesse compreender antigamente. Por papéis indignos, devemos entender as ações excêntricas e aquelas que visam o mal. Não nos podemos assim qualificar a ação dos espíritos que promovem o bem, encaminhando os seres humanos para Deus e para a virtude. Ora, o Espiritismo diz precisamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como provam os seguintes preceitos.
Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Resuma a sabedoria, bondade, modéstia, moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Entre os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, a vacuidade das ideias é quase sempre compensada pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à moral sã, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, quaisquer indícios de malevolência, presunção, arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade num espírito. Os espíritos superiores são mais ou menos ignorantes, seu horizonte intelectual é limitado, a sua perspicácia restrita, tem as coisas apenas uma ideia frequentemente falsa e incompleta, sofrendo além disso a influência dos preconceitos terrestres que tomam por vezes como verdades. Por essa razão, são incapazes de resolver determinadas questões. Podem nos induzir a erro, voluntária ou involuntariamente, com relação dos assuntos que eles mesmos não compreendem. Meus amigos, Jesus avisou. É pela árvore, pelos frutos que se conhece a árvore. Então, espíritos inferiores só vão trazer coisas inferiores. Simples assim. Os espíritos inferiores não são todos essencialmente maus. Importante isso. São ignorantes. Item 148 explicado. Entre os espíritos inferiores estão aqueles em progresso desde a sua primeira encarnação, quando iniciaram em condição de simplicidade e ignorância. As faltas cometidas, enquanto autos contrários à lei de Deus, presente na consciência, causam a sensação de infelicidade, permitindo o aprendizado do bom caminho. Assim, por erro e acerto, tem início o progresso. Todavia, quando a falta torna-se hábito, trata-se propriamente de uma imperfeição, originando o mal que será temporário até que ocorra o arrependimento, expiação e reparação. Meus amigos, a gente vê isso entre nós encarnados. Um ser humano, muitas vezes, comete um erro por ignorância. Não é verdade? Por exemplo, uma criança que deixa cair um copo e esse copo se quebra, ele não sabia que os copos se quebrariam. Então, ele erra por ignorância, não por maldade. Então, é preciso ter sempre isso em mente. Repetindo o último parágrafo. Os espíritos inferiores não são todos essencialmente maus. Há os ignorantes e levianos. Outros são travessos, espirituosos e brincalhões, utilizando-se do gracejo fino e mordaz. Além disso, encontram-se no mundo dos espíritos, como na terra, todos os tipos de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Meus amigos, os espíritos são os mesmos seres humanos que estiveram na Terra antes de morrerem. Então, eles são iguais. Assim como na Terra existem bons, maus, ignorantes, inteligentes, piadistas, ridículos, há os espíritos de todas essas variantes. Continuando, os espíritos superiores ocupam-se somente de comunicações inteligentes com vistas à nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais são as mais particularmente atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados espíritos batedores, da mesma forma como entre nós as proezas que requerem grande força ou habilidade são apropriadas aos saltimbancos e não aos acadêmicos. Seria absurdo supor que um espírito, por pouco elevado que seja, compraza-se em se exibir. Isso pode ser visto em o que é o Espiritismo, capítulo 2, números 37, 40 e 60. Veja também no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 1, diferentes ordens de espíritos, escala espiritual. E Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 24, identidade dos espíritos, item, distribuição entre os bons e maus espíritos. Quando a gente estuda, meus amigos, a gente entende tudo com mais facilidade. Não sejamos nós os ignorantes. Seguindo com o nosso estudo, qual ser humano de boa fé poderia ver nesses preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados?
Enquanto a doutrina da Igreja atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, o Espiritismo não só não equipara todos os espíritos, como constata, através da observação dos fatos, que os espíritos inferiores são ignorantes, em maior ou menor grau, tendo o seu horizonte intelectual limitado, a sua perspicácia restrita, que fazem uma ideia muitas vezes falsa e incompleta das coisas, sendo incapazes de resolver certas questões, o que os impossibilitaria de fazer tudo o que se atribui aos demônios. Mais adiante, a carta pastoral argumenta que as almas dos mortos, cuja evocação é proibida por Deus, permanecem no lugar que lhes designa a sua justiça, não podendo, sem a sua permissão, colocarem à disposição dos vivos. O Espiritismo também diz que as almas dos mortos não podem manifestar-se sem a permissão de Deus, mas é ainda bem mais rigoroso, porquanto estabelece que nenhum espírito, bom ou mau, pode vir sem essa permissão, enquanto a Igreja atribui aos demônios o poder dela prescindir. O Espiritismo vai mais longe ainda ao afirmar que os espíritos, nem com tal permissão, quando atendem ao chamado dos vivos, não se põem à mercê destes. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a fazê-lo. Ele obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo, julga se será útil a sua manifestação, exercendo assim o seu livre-arbítrio. Um espírito superior vem sempre quando é chamado com um objetivo útil, não se recusando a responder, senão a pessoas pouco sérias ou que tratam a questão como uma brincadeira. Isso pode ser visto no Livro dos Médiuns, no capítulo 25. O espírito evocado pode negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Se assim não fosse, onde estaria o livre-arbítrio? Pensais que todos os seres do universo estejam às vossas ordens? E vós mesmos considerai-vos obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam vossos nomes? Quando digo que o espírito pode negar-se, refiro-me ao pedido do evocador, porquanto um espírito inferior pode ser constrangido por um espírito superior. Veja no Livro dos Médiuns, capítulo 25. Os espíritas estão de tal modo convencidos de que não têm poder direto sobre nenhum dos espíritos, que deles nada pode obter sem a permissão de Deus, que ao evocar um espírito qualquer dizem: rogo a Deus Todo-Poderoso que permita a um bom espírito vir comunicar-se comigo. Rogo também ao meu anjo guardião que me assista e de mim afaste os maus espíritos. Ou então, quando se trata de evocar um espírito específico, rogamos a Deus Todo-Poderoso que permita ao espírito fulano de tal vir comunicar-se conosco. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 203. Portanto, quando um espírito atende ao chamado que lhe é feito, é com a permissão de Deus. Se ao pedirmos a Deus que permita a um bom espírito responder o nosso chamado, e, segundo a Igreja, não se pode obter senão a vinda de maus espíritos, é Deus quem os envia. Em outras palavras, ele oferece o mal quando se lhe pede o bem. Que absurdo, não é, meus amigos? Tal doutrina seria a negação das palavras do Cristo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós, o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens que lhe pedirem? Mateus 7, de 7 a 11. As acusações da Igreja contra a prática das evocações não atingem, portanto, o Espiritismo, mas dirigem-se principalmente às práticas da magia, com a qual o Espiritismo nada tem em comum, uma vez que este condena, em tais práticas, a própria Igreja condena. Tampouco faz o Espiritismo que os bons espíritos desempenhem um papel indigno deles, estabelecendo, por fim, que nada se pede ou se pode obter sem a permissão de Deus. Certamente pode haver quem abuse das evocações, faça delas um divertimento, que as desvie de sua finalidade providencial para atender a interesses pessoais, ou quem, por ignorância, leviandade, orgulho ou cupidez, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina.
Mas o espiritismo sério as condena, assim como a verdadeira religião condena os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Não é, portanto, nem lógico nem justo importunar o espiritismo, em geral, sejam os abusos que a este condena, sejam os erros daqueles que não os compreendem. Antes de formular uma acusação, é preciso ver se ela é justa. Diremos então, a censura da Igreja recai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas de magia e feitiçaria? Nisso ela tem razão. Quando a crítica do religioso ou do cético censura os abusos e condena o charlatanismo, nada mais faz do que realçar a pureza da doutrina correta, dessa forma auxiliando-a a eliminar os traços indesejáveis, facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica é confundir o bem e o mal, por ignorância na maior parte das vezes, mas por má fé em alguns casos. A distinção que ela não faz, no entanto, outros a fazem. Seja como for, essa censura com a qual todo espírita sincero se alinha quando aplicada ao mal não prejudica a doutrina espírita. Faço eu um comentário, é a mesma coisa a gente querer colocar toda a igreja como culpada dos abusos que alguns sacerdotes fazem, que não cabe aqui eu detalhar, mas que vocês muito bem entendem ao que eu estou me referindo, não é verdade? Não pode culpar um, juntar nisso toda uma ordem. Continuamos. Alega ainda a carta pastoral que os seres misteriosos que atendem ao primeiro chamado do herético e do ímpio, assim como do crente, ao chamado do crime como da inocência, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas os prepostos do erro e do inferno. Assim, Deus não permite que bons espíritos venham afastar do erro o herético, ímpio, criminoso, salvando da perdição eterna. Envia-lhes apenas os prepostos do inferno para afundá-los ainda mais no lamaçal. E ainda pior, não enviam inocentes, senão seres perversos, para seduzi-lo. Não se contraria, então, esses anjos, essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser piedoso bastante para vir em socorro dessas almas perdidas? Para que não as qualidades brilhantes de que são dotados se apenas servem à sua satisfação individual? Serão eles realmente bons quando, cercados pelas delícias da contemplação, veem essas almas no caminho do inferno sem que tentem desviá-las dele? Não seria essa a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em profusão, permite impiedosamente que o pobre morra de fome à sua porta? Não seria isso o egoísmo transformado em virtude e colocado aos pés do Pai Eterno? Admirai-vos de que os bons espíritos socorram o herético, o ímpio, portanto esqueceste da palavra do Cristo. Não é o homem são que precisa de médico. Não enxergais as coisas de um ponto mais elevado que os fariseus daquela época? E vós mesmos, será que vos recusaríeis de ir até o descrente e mostrar-lhe o bom caminho, se vos chamasse? Pois bem, os bons espíritos fazem os que os faríeis vós mesmos. Vão até o ímpio dar-lhe os bons conselhos. Em vez de condenar as comunicações do além-túmulo, abençoai os caminhos do Senhor, admirando-lhe a bondade e o poder infinitos. Alegam que os anjos da guarda existem. No entanto, quando esses mesmos anjos guardiões não conseguem se fazer ouvir através misteriosa da consciência ou da inspiração, porque não empregariam meios de ação mais diretos, mais materiais, de modo a impressionar os sentidos, uma vez que tais meios existem? Deus colocaria tais meios, portanto, meios que são obra sua, já que tudo provém de Deus e nada acontece sem a sua permissão, apenas à disposição dos maus espíritos, porquanto proíbe aos bons de deles se servirem? Daí seria preciso concluir que Deus dá aos demônios mais poderes para corromper o ser humano do que dá aos anjos guardiões para salvá-lo. Pois bem, o que os anjos da guarda não podem fazer, segundo a Igreja, os demônios o fazem por eles. Por meio dessas mesmas comunicações, ditas infernais, conduzem a Deus aqueles que o renegam e ao bem os que estão mergulhados no mal. Oferecem-nos o inusitado espetáculo de milhões de seres humanos que passam a crer em Deus através da intercessão diabólica, conquanto tem a Igreja sido incapaz de convertê-los. Quantos seres humanos que nunca oram hoje com fervor, graças às instruções destes mesmos demônios?
Quantos orgulhosos egoístas depravados não vimos tornarem-se humildes, caridosos e castos? E dizer que tudo isso é obra dos demônios? Se assim for, é preciso convir que o demônio prestou a todos esses um grande favor, assistindo-os melhor do que os anjos. É preciso ter uma opinião muito desfavorável do discernimento do ser humano de hoje para crer que possam aceitar cegamente tais ideias. Uma religião que faça de semelhante doutrina sua pedra angular, que se declare minada em sua base, se lhe tirarmos seus demônios, seu inferno, suas penas eternas, seu Deus sem piedade e uma religião que se suicida. Terá Deus, ao enviar seu Cristo para a salvação da humanidade, como se afirma, provado o seu amor por suas criaturas para depois deixá-las sem proteção? Sem dúvida alguma, Cristo é um divino Messias, enviado para ensinar a verdade aos seres humanos, mostrando-lhes o bom caminho. Mas sejam contados, e isso somente, após a sua vinda. Quantos puderam ouvir a verdade de sua palavra? Quantos morreram? Quantos morrerão sem conhecê-la? E, finalmente, entre aqueles que a conhecem, quantos a põem em prática? Porque Deus, em seu desvelo pela salvação de seus filhos, não lhes enviaria outros mensageiros que chegassem a todos os cantos da terra, penetrando os mais humildes redutos entre aqueles e pequenos, entre sábios e ignorantes, entre incrédulos e crentes, para ensinar a verdade àqueles que não a conhecem, tornando-a compreensível aos que não a compreendem, suprindo essa forma através do ensinamento direto e múltiplo as limitações da propagação do Evangelho, acelerando assim o advento do reino de Deus? E quando esses mensageiros, a exemplo de Jesus, chegam em falanges incontáveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos e consolando os aflitos, vós os repelis, repudiais o bem que fazem, alegando tratarem-se de demônios. Tal era também a linguagem dos fariseus em relação a Jesus, porque eles também diziam que lhe fazia o bem pelo poder do diabo. Que lhes respondeu Jesus? Reconhecerei a árvore pelo seu fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Muito boa essa comparação que Kardec fez aqui. Jesus também foi chamado pelos fariseus de ter sido obra do demônio, tanto que o crucificaram. E hoje a igreja quer fazer o mesmo com aqueles que têm outros caminhos para entender a Deus. Mas vamos continuar o texto. Mas, para os fariseus, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque ele vinha acabar com os abusos, proclamando a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Se tivesse vindo incensar-lhe o orgulho, aprovando-lhes as prevaricações, sustentando-lhes o poder, teria sido, aos olhos deles, o Messias esperado pelos judeus. Mas Jesus era só, pobre, fraco, fizeram-no perecer, acreditando assim extinguir sua palavra. Mas essa sobreviveu-lhe porque era divina. Propagou-se, entretanto, com lentidão, de modo que, passados 18 séculos, apenas a 10ª parte da humanidade o conhece, para não falar dos numerosos cismas que eclodiram no seio dos próprios discípulos. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou seus espíritos para confirmar, completar, colocar a palavra do Cristo ao alcance de todos, difundindo-a por toda a terra. Mas os espíritos não estão encarnados só em homens, em seres humanos, cuja voz seria limitada. São inumeráveis, vão a toda parte sem que possa detê-los, eis porque seu ensino se espalha com rapidez do raio e falam ao coração e à razão. Eis porque os mais humildes os entendem. Não é indigno dos mensageiros celestes, argumentam por fim alguns, transmitir suas instruções por meio tão vulgar quanto das mesas falantes? Não seria ultrajá-lo supor que se divirtam com frivolidades, deixando sua morada de luz para se colocarem à disposição do primeiro que vem? Jesus não deixou a morada do Pai para nascer num estábulo? Onde está dito, aliás, que o Espiritismo atribui práticas banais aos espíritos superiores? Afirma, ao contrário, que as coisas vulgares são o produto de espíritos vulgares. Tais coisas, entretanto, por conta de sua própria vulgaridade, serviram não somente para impressionar as imaginações, mas também para provar a existência do mundo espiritual, mostrando o bem diverso do que figurávamos. Era o começo simples como tudo que principia, mas nem por despontar de uma pequena semente deixa a árvore de estender ao longe a sua copa. Quem acreditaria
que a misérrima manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que haveria de abalar o mundo? Sim, o Cristo é o Messias divino. Sim, sua palavra é da verdade. Sim, a religião fundada sobre essa palavra será inabalável, conquanto que siga e pratique seus ensinamentos sublimes e que não faça do Deus justo e bom que Jesus nos mostrou um Deus parcial, vingativo e sem piedade. Temos aqui a nota do editor de número 149. O Espiritismo vem resgatar o verdadeiro sentido do ensino de Jesus, que foi mascarado pelas falsas ideias dogmáticas das seitas fundadas em seu nome. O Deus mostrado por Jesus é o que deu liberdade aos espíritos alcançarem a felicidade por seus esforços e vontade livre ou autonomia. Já as crenças equivocadas, heterônomas, fundaram seus dogmas a partir de um falso Deus vingativo, quando castiga, exclusivista, quando escolhe privilegiados para as suas recompensas. Meus amigos, eu leio mais uma vez. O Deus da igreja tradicional, apesar da lei não matarás, matou milhões de pessoas. Então, essa igreja transgrediu a lei de Deus, matando. Pensem nisso. Quantas pessoas não morreram atribuídas como sendo bruxas, quando na verdade eram apenas médiuns, pessoas que faziam o bem. Mas isso não interessava à igreja, que as matou, apesar da lei de Deus dizer: não matarás. Então, meus amigos, vamos aceitar Jesus verdadeiro, o Jesus do Deus bom, do Deus que nos ama e quer o nosso bem. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos no nossa próxima leitura. Abraços!